Pelo menos até agora são 2 pregações. Se Deus vai dar mais, eu não sei. Ele deu essa, já me deu a da semana que vem. Essas pregações são para quem gosta de Bíblia. Sabe? Para quem gosta de ir a fundo nesse livro aí todo poderoso, que é o Manual do Criador. Ele deixou o manual. E hoje ele traz como tema: que estágio do fim dos tempos nós estamos vivendo agora? Você sabe? Imagina. Que tempo do fim nós estamos vivendo agora, nessa época agora, 2024? Você sabe? Louco? Não? Pois bem, o Manual do Criador já deixou aí a pista, né? Você tem lido o Manual do Criador? Esse aí. Esse é o Manual do Criador. Está perseverando, Carol. Já perceberam? Hoje, desde a hora que eu cheguei na igreja, mais cedo, eu já chorei 3 ou 4 vezes aqui. De vez em quando Deus me dá uns arrancos aqui. Eu estou muito feliz com Deus hoje. Como eu sempre estou, mas hoje de maneira especial. Não me pergunte por que não, estou feliz com Ele. Não pedi nada para Ele, eu sou de pedir pouco. Mas Deus tem cuidado de mim e da minha casa. Faz uns milagres que nem eu entendo. Se fala tanto em fim dos tempos, não fala? Tem internet. Eu fiz uma live recentemente sobre as 70 semanas de Daniel. É uma das lives que mais deu gente. Que as pessoas não sabem. Elas ficam intrigadas com o que vai acontecer. Você sabe que dia que você vai morrer? Também não. Não sei. Eu vou morrer na hora que eu cumprir o propósito de Deus, Ele vai me levar. Quem aqui tem certeza da salvação? Eu tenho. Para ter certeza da salvação, está tudo escrito nesse manual aí. Está escrito no manual. Se você está obedecendo o manual, e aquele que criou o manual, aí está tudo certo. Agora, se você não está obedecendo, meu irmão, você pode ter certeza que você não será salvo. Eu sempre escuto frases assim, né? Exegeticamente, pastores falando algumas frases, né? Não julgueis para não ser julgados. Né? Só gosta muito de usar esse termo, né? Será que usam conforme o contexto que o Machia falou, ou se usa apenas como modos de justificar determinadas coisas? Por isso tem que ir no manual. É o manual que vai te dar a certeza absoluta, para você não ficar escutando frases feitas por aí, mas não julgue para não ser julgado. Você foi lá para entender por que Jesus falou isso? Você entendeu a cultura da época? Para quem ele direcionou essa frase? Por que ele direcionou essa frase? Essa frase não é para você. Tem que ir fundo no manual. Para ir fundo no manual, você precisa orar, você precisa pedir o Espírito Santo para te dar discernimento. Existe uma coisa chamada rema, já ouviram falar? Rema é aquilo que o Espírito Santo te dá de entendimento da profundidade da palavra. Então, quando eu venho pregar aqui, eu passo às vezes 15 dias para preparar uma mensagem. Porque Deus vai me dando os pedacinhos, depois até eu formar um contexto para pregar. E vocês precisam dar muito glória a Deus, não por mim, mas por Deus, porque Ele nunca repetiu mensagem aqui dessa igreja até o dia atual. Pelo menos até domingo que vem.
Sempre é algo novo. Sabe por que é algo novo? Porque a gente tem que aprender que no manual do Criador está escrito assim: e Deus renovará cada um de nós a cada manhã. Se Ele renova, a palavra dele se renova. Então, cada vez que você lê a Bíblia, você vai aprender algo novo de Deus. Mas é um texto que eu já li, não tem problema, ele vai sempre falar algo novo para você. Porque o nosso Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Então ele está sempre pronto para te dar algo novo, um renovo, uma revelação nova. Principalmente se você pedir a Ruar para te ajudar. Ruar é o Espírito Santo. Então quando você for buscar de Deus, primeiro pergunte e fale: Deus, desça sobre mim o teu Espírito Santo para que eu aprenda aquilo que de verdade o Senhor quer falar comigo. Qual estágio será que estamos vivendo nesse tempo? Qual o estágio da volta de Cristo nós estaremos vivendo agora? Você sabe? Será que nós estaremos já vivendo o princípio das dores? Com certeza. Será que nós já estamos vivendo os últimos dias? Já são esses os últimos dias? Será que o relógio espiritual do mundo é Israel? Será que o relógio de Israel já está quase apontando para o entardecer? Deus falava com Adão que horário? Ao entardecer. O calendário bíblico não é um calendário solar. Ele é o calendário unisolar, ele é lunar. E o calendário bíblico, ele não se mede como nós quando dá meia-noite, não. O calendário bíblico se dá ao entardecer e ao alvorecer. Se liga nesse manto aí. Deus não anda de acordo com esse relógio que você tem aí, nem conforme o calendário gregoriano estabelecido à força, que a gente chama de um poder do império do Estado, não é isso, doutor? Lembra lá do direito constitucional, quando ainda existia a Constituição? Poder de império do Estado. Então, o poder de império de Roma colocou goela abaixo do império esse calendário que você usa aí, o calendário civil, que é chamado de calendário gregoriano. Só que Deus não anda segundo esse calendário aí. No calendário bíblico, nós estamos aí em 5.784, mais ou menos. Pode ter um erro de 100 para lá, 100 para cá, 50 para lá, 50 para cá. Mas essa é mais ou menos a idade correta da Bíblia. 2024 no calendário gregoriano, 5.784 no calendário bíblico. Em outubro, nós vamos comemorar aqui a Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Bíblico, o da Bíblia. Nós vamos passar então para 5.785. Pode ter uma falha para lá, uma falha para cá, porque a Bíblia foi passada oralmente. Depois Moisés escreveu algumas coisas e colocou dentro daquilo que a gente tem ali, ó. A Arca da Aliança. Mas a maioria das coisas foi passado oralmente. Será que nós já estamos vivendo a grande tribulação? Sim ou não? Não, ainda não. Você já parou para pensar nisso? Qual o tempo que nós estamos vivendo hoje? Isso é muito importante para crente. Que esse relógio você precisa ter ele no seu coração. Para que se alguém te perguntar a razão da sua fé, você tem que falar. Nós vamos pegar um texto aí, abre a tua Bíblia. Gênesis 49. Versículos 1 e 2. Confesso para vocês que eu nunca imaginei que esse texto teria uma revelação de Deus. Eu vou repetir. Gênesis 49, versos 1 e 2.
Talvez você já tenha escutado várias pregações sobre esse texto, eu também tinha escutado. Mas eu nunca tinha recebido de Deus essa revelação. O que está escrito ali? Está escrito assim: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer quando? Nos dias vindouros. Repete aí para mim: nos dias vindouros. O que é dia vindouro? Futuro. Nos dias que virão. Não é isso? Está claro para vocês que ele está falando de futuro aí? E ele diz: ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. E aí ele fala para os filhos e aí ele amplia. Olha o detalhe que está ali. Não sei se está aqui na tela. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ele está falando para os filhos. Aí ele amplia o negócio. Ele diz o quê? E ouvi a Israel, vosso pai. Aí ele já está falando para a nação. Pegou? Porque Deus falou assim: eu vou mudar o teu nome e você não chamará mais. Nossa, gente, ó, ventou aqui nas minhas costas. Quem está ligado no Espírito aí? Glória a Deus. Se liga, tá? Porque está forte hoje. Desde a hora que eu coloquei a planta dos pés aí. Você sabe que hoje foi eu que abri a igreja? Meu Deus, eu estou num fogo. Vocês não têm noção. Eu queria que vocês estivessem sentindo o que eu estou sentindo. Toda hora venta aqui nas minhas costas. Aí ele diz o quê? Deus falou com ele: não chamarás mais Jacó, mas o teu nome agora é Israel, porque sobre ti eu edificarei o meu povo. Não foi isso? Não foi isso que ele fez? Quando ele lutou lá, né? Que ele falou: não sobe anjo sem minha bênção. Tem até uma música, né, que fala isso, né? Jacó segurou o anjo, não tem? Né? Segurou o anjo, até que o anjo liberou a bênção dele. Vocês acham que era o anjo mesmo? Quem era aquele? Quem era aquele que estava lutando com Jacó? Era um anjo? Era um serafim? Era um querubim? Era o próprio Deus. Era Jesus. O nome disso é teofania. Jesus veio para conversar com Jacó. E Jesus mudou o nome dele. Claro, autorizado pelo Pai. A gente chama isso de teofania. Hoje eu não vou pregar sobre isso. A primeira referência bíblica após o episódio do Jardim do Éden, sobre o fim dos tempos, porque houve um episódio lá no Jardim do Éden, em que Deus fala sobre o fim dos tempos. Quem lembra o texto? Haverá alguém que pisará a serpente. Cabeça da serpente. Na cabeça da serpente. Ali é a primeira vez que Deus fala daquilo que vai acontecer lá na frente. A serpente será pisada na cabeça. Não é isso? Quem é a serpente? Pode falar o nome dele, para quem é crente pode falar. Como é que é o nome da serpente? Satanás. Não é isso que Deus fala lá em Gênesis? Então a primeira menção profética de tempos vindouros, Deus está lá no Éden, dizendo que ele iria destruir a serpente, esmagando a sua cabeça. Muito bem. Aqui, né, Jacó ajunta seus filhos por ordem de Deus ao redor dele, no fim da vida dele, quando ele estava já no momento final, e dá instruções para os filhos e revelações de Deus a cada um dos filhos. Muito bem. A frase do fim dos dias que Jacó utiliza no texto, num hebraico muito antigo, é Aharit Ha-Yamin. Quando ele fala dos tempos finais, ele usa essa frase.
Harit Hayami. Ele fala assim para os filhos. Que aquilo ali anunciar-vos-ei o que há de acontecer. Harit Hayami. Lá nos tempos futuros. Bom, a expressão, essa mesma expressão, é exatamente a mesma. Deus vai permitir que ela seja repetida em outros livros proféticos. Ela vai ser repetida por Isaías. Ela vai ser repetida pelo profeta Ezequiel. Ela vai ser repetida pelo profeta Jeremias. Ela vai se repetir pelo profeta Ioel, que é Joel. Ela vai ser repetida pelo profeta Miqueias. Vai ser falada algumas vezes pelo profeta Daniel. Todos os grandes profetas messiânicos e apocalípticos do Antigo Testamento, da Torá, vão falar a mesmíssima frase. Guardaram? Aharit, e haverão tempos do fim. Bom, mas pastor, se a Bíblia é Antigo e Novo Testamento, será que no Novo Testamento também eles repetem isso aí? Será ou ficou só lá para os profetas antigos? Como é que é isso, pastor? Pois bem, Novo Testamento também. Aparece exatamente a mesma frase. Timóteo fala dela, quando Paulo escreve a Timóteo. João, o discípulo João, fala dela. O discípulo Pedro fala dela. Judas fala dela. E ela aparece em Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. Então nós temos aí a mesma frase sendo dita no Antigo Testamento e sendo repetida no Novo Testamento. Então nós podemos dizer que ela é panorâmica, ou seja, ela reflete toda a palavra de Deus. Amém? Amém. Bom, por que isso acontece? Porque Yeshua, ele vai cumprir a palavra profética. Vocês creem que Yeshua veio cumprir a palavra profética? Amém. Sim. E agora eu vou provar. Gênesis, capítulo 49. Nós vamos ler agora os versículos de 8 a 12. Abre a tua Bíblia aí. Cadê as canetinhas? Marca aí. A Natália está com 15 canetinhas. Tá vendo? Essas obreiras, né? Então vamos lá. Gênesis 49, versos 8 até o 12. Olha o que está escrito ali. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Ó, olha o manto começando aqui. Qual é a tribo que Jacó está dizendo que vai ser a principal? Judá. Está claro aí para você? Ele já começa falando assim. Ele diz: a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Aí muita gente acha que isso aí é só um texto falando das lutas que Israel ia fazer. Não. Já está falando do futuro aqui. E ele diz: os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Ele está falando de quê? Todas as nações inclinarão perante quem? O descendente da tribo de Judá. Estão ligados aí ou não? Amém. Presta atenção nos mantos. E ele diz: Judá é um leãozinho ainda. Jesus é chamado de quê? Leão? Então Judá, quando Jacó está fazendo o anúncio, ainda é um leãozinho, mas já é leão. Não é uma ovelhinha, já é leão. Já é leão. Vocês estão entendendo ou não? Glória a Deus. Glória a Deus. Já é. E ele diz mais: da presa subsiste,
filho meu, encurva-se e deita como um leão. E como um leão velho. Esse velho aí no hebraico não quer dizer velhice, não. É com experiência, com autoridade. Porque o leão mais velho é o que manda na manada. Estão pegando o manto ou não? Amém. Glória a Deus. E ele diz mais: quem o despertará? Quem vai despertar a fúria do leão da tribo de Judá? E continua: o cetro quer dizer o quê? A autoridade. Ele diz o quê? Não se arredará de Judá. Então, de onde virá a salvação? Judá. De onde virá a autoridade para te levar para o céu? Judá. Alô? Alô? E ele continua: nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. Sabe o que é? Que em hebraico é Shiló. Sabe o que é Shiló? Sião, Jerusalém. Porque é lá que o leão da tribo de Judá vai dar a última vitória para o povo de Deus. Amém? Amém. Amém. Agora pode falar amém, porque amém quer dizer o quê? Vocês aprenderam. Amém significa eu creio que Deus vai fazer. E aí ele diz: e a ele se congregarão os povos. Por que ele já coloca aqui no plural? Porque aqui ele já está fazendo uma palavra profética, dizendo assim: não só os judeus, mas os gentios também se juntaram com ele. Amém, irmão? Você está falando para você aí já. Ele já está avisando que não é só o povo de Israel, mas aqueles que crerem nele estarão nesse meio dos ajuntados. Amém, irmão? Você está lá no meio? Tem certeza? Glória a Deus. A questão é ter certeza. E aí ele diz mais: ele amarrará o seu jumentinho à vide, a uma árvore. O que é a vide? Se liga, irmão. Eu sou a videira verdadeira. E ele diz: e o filho da sua jumenta dará uma cepa. Cepa é uma uva excelente. Ou seja, dará o seu próprio sangue excelente pela vida daqueles que são dele. Se liga, irmão. Alô? Amém. Eu perguntei para Deus: quantos será que sabem disso? Quantos pastores entendem esse texto aqui? E aí ele continua dizendo: ele lavará sua roupa no vinho. O que ele está dizendo aqui? Ele dará o seu próprio sangue para lavar a sua roupa, para limpar o seu pecado. Pega aí, irmão, o manto. Está tudo aí, ó. É por isso que eu estou falando com vocês, irmão. A Bíblia é tudo. Busque do Senhor e Ele. Carol, é forte, Carol. Está gostando? Você gosta das revelações, né? Cadê essa canetinha, Carol? Traz a canetinha. Traz aqui. E a sua capa em sangue de uvas. Como é que Jesus... O que colocaram em volta de Jesus antes dele morrer? Quem lembra? Eles colocaram o que nele? Uma capa, não foi? E dizendo o quê? Uma capa e uma coroa de espinhos, e disseram o quê? Não é você que é o rei dos judeus? Estão lembrando? Jacó já sabia. Foi até disputada essa capa. Foi, depois essa capa foi disputada. E ele diz: e a sua capa incendiosa, os olhos serão vermelhos de vinho. Por quê? Aqui tem duas revelações aqui: a morte de Cristo e a volta de Cristo. Porque a volta de Cristo vai dizer que os olhos dele serão como olhos de fogo. Sim.
olhos de fogo. Eu já vi antes com olho de fogo. É muito top. E ele continua. E os dentes brancos como leite. Aí ele está falando de alvos como a neve. Está falando de vestiduras brancas já. Porque depois que tudo isso acontecer, você será salvo e ele te dará uma vestidura branca. Alô? Estão pegando? Eu mando, irmãos. Amém. Que tanto de revelação. Eu posso parar de pregar aqui. Vocês já estão satisfeitos? Não? Quer mais um pouquinho? Tá bom. Então Jacó aqui aponta diretamente para Yeshua, que nasceria anos depois em Belém, lá na Judéia. As bênçãos que ele dá então aos filhos estão refletindo o quê? Os últimos dias. Estão guardando aí? São textos que você tem que guardar, ler, reler, treler. Meu Deus, que tanto de revelação tem num texto pequeno. Alguém já tinha ouvido sobre esse texto aí? Talvez você não vai ouvir, porque tem que estudar muito para pegar o manto. Tem que pedir o Espírito Santo para te ajudar a você ler o manual e entender o manual. As conexões que tem nesse manual aí. E ele diz mais, agora eu quero que você abra aí Mateus, que é o evangelho feito para os judeus. Capítulo 21, nós vamos ler do verso 2 ao verso 5. Nós falamos lá no texto anterior o que? Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta a ser o mais excelente. Está vendo ali, lá atrás? Não está escrito isso? Está escrito ou não? Sim. Agora vamos ver um outro manto aí. Olha só, Mateus 21, 2 assim. Aqui eu estou resumindo, hein? Que numa pregação dessa ficaria horas aqui. Se fosse lá na Coreia, eu poderia pregar, porque lá isso ficam 4 horas pregando, né? Mas aqui, e diz assim: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa. É uma jumenta ainda. E um jumentinho com ela. Jacó falou disso antes ou não? Sim. Ah, então confirma aqui. Olha só que interessante. Desprendei-a e trazei-mo. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mistério. Por quê? Olha lá o texto de Jacó de novo. O cetro não se herdará de Judá. Quem está pedindo? É o Senhor de Judá. Estão entendendo a conexão? E aí, continua dizendo, logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, Israel, filha de Sião é Israel, eis que o teu rei aí te vem. Olha lá no texto de Jacó. O cetro não se afastará de Judá. O que é cetro? Autoridade, reinado. Amém, irmão? Amém. Só liga aí, irmão. Manso, primeira vinda dele, ele veio manso, assentado sobre uma jumenta. Olha, que interessante. O filho da sua jumenta e o jumentinho vieram junto. Ele está assentado onde? Na jumenta. E sobre um jumentinho, filho de um animal de carga. Cumpriu ou não a palavra? Sim. Cumpriu? Amém, irmãos? A Bíblia se cumpre. Aqui, Yeshua, que é Jesus, cumpre a palavra profética de Jacó e de Zacarias. Ele cumpre as duas palavras que foram faladas antes, muitos anos antes. Só o que a gente chama de tempo que Deus ficou calado profeticamente, foram só esse período, foi 400 anos. Bem antes havia sido falado isso. Zacarias 9:9. Vamos ver então. Vamos conferir, pastor. Cadê os crentes bereanos aqui dessa igreja? Quem é bereano aí? Sim.
Eu só gosto de pregar para crente bereano. Aqueles que ficam com a Bíblia na mão, com a canetinha anotando, de olho se o que eu estou pregando faz sentido, se tem na Bíblia. Zacarias 9, verso 9. Diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, ou seja, o povo de Sião, o povo de Israel. Exulta, ó filha de Jerusalém, ou seja, todas as tribos de Jerusalém, exulte, fiquem felizes. Eis aí te vem o teu rei. De que jeito que ele vem? Do jeito que foi profetizado, manso e humilde, que é a primeira vinda dele. Montando em quê? Num jumento. Numa jumenta. Num jumentinho, cria de uma jumenta. Cumpriu? Amém. Jesus entrou assim? Sim. Entrou. Entrou montado num jumentinho. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Por que que ele veio montado numa jumentinha? Porque todo rei, naquela época, que ia visitar um outro país, uma outra nação, se ele chegasse montado numa jumenta, significava que ele estava vindo em paz. Por isso que da próxima vez que Jesus vier, ele vai vir montado em quê? Num cavalo branco. Aí já é o quê? Guerra. Aí ele já não vem mais em paz, ele vem para guerra. Se liga, porque isso João viu. Eis que vejo ele vindo montado num cavalo branco. E na coxa dele está escrito escravo dos escravos, é isso? Ah não? O que está escrito lá? Rei dos reis. Ah, tá bom. Então aqui Zacarias fala, vem o teu rei. Irmão, sim, tudo. Dá uma glória aí, irmão. Oh, glória. Quem gosta de Bíblia aí? Quer Bíblia é aqui. Isso aqui você não acha em outro lugar. Pode procurar, irmão, não tem em outro lugar. E esse nível de revelação que tem aqui, pode procurar, não tem. Não tem, irmão, eu sei que não tem. Tem muito oba-oba, muito blá blá blá, muito movimento, mas isso aqui não tem. Esse aqui tem que ter um chamado específico para isso aqui. Então Jacó e depois Moisés nos avisam do fim dos tempos. Lá atrás ele já foi preparando cada um daqueles que eram do povo de Israel para aquilo que viria lá no fim. Jacó adianta então aos filhos e registra na Torá as duas vindas de Yeshua. As duas. E ainda falta, e ainda fala dos últimos dias. Ele fala dos últimos dias. Como é que é o nome mesmo dos últimos dias em hebraico? Aharit, Ha e Arim. Ele fala essa palavra, que é o tempo do fim. Ele já avisa os filhos que haverá o tempo do fim, que a terra não vai durar para sempre. Nós não vamos ficar com a semente. A primeira, Jesus veio montado em um jumentinho, veio em paz, como a gente já falou aqui. Ele entra em Jerusalém para ser o quê? O sacrifício vivo de Deus por mim e por você. Cumprindo todas as profecias da Torá. Seja a profecia de Jacó, seja a profecia de Moisés, seja a profecia de todos os profetas, principalmente de Isaías. Moisés também usa a mesma frase para avisar a gente do fim dos tempos. Sim, Moisés também nos avisou. Eu vou provar para vocês agora. Deuteronômio 4:30. Abre aí essa Bíblia aí. Folheia essa Bíblia aí. Quem gosta de Bíblia aí? Para quem gosta de Bíblia, está na igreja certa. Aqui é a igreja da Bíblia. Não é, irmão? Aqui é a Bíblia pura. Então diz assim, Deuteronômio 4:30. Quando estiverdes em angústia, quando estiver atribulado, quando você estiver triste, e todas essas coisas te alcançarem, olha o que ele está falando aqui, irmão, presta atenção na profundidade.
Então nos últimos dias voltará o Senhor teu Deus e ouvirá a tua voz. Aí ele falando aqui a mesma frase: haverá um tempo do fim. Moisés, avisando lá atrás. Aí pastor, tem? Sim, Deuteronômio 31, 29, abre aí. Abra aí, filho de Deus. O que diz aí? Porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis. Moisés já sabia que o povo ia se corromper. Claro, ele era amigo íntimo de Deus. E vos desviareis do caminho que eu vos ordenei. Ele já sabia que o povo ia se afastar das ordenanças de Deus. Então este mal vos alcançará nos últimos dias. Deve estar ali, nos últimos dias. A frase de novo aí. Então ele disse que o povo ia se afastar, o povo ia esfriar, o povo não ia querer saber de Deus. Quando? Até os últimos dias. Não é isso que nós estamos vendo aí? Quantos crentes que você conhece que não vai mais à igreja? Que não quer mais saber de nada, que fica colocando culpa em pastor? A culpa é dele, mas ele coloca a culpa, porque as pessoas, né? Elas não olham para dentro, elas olham para o outro, falam, não, a culpa é do pastor, a culpa é não sei de quem, é sempre assim. Ou então você vai aqui na rua, aí encontra o cara cantando um salmo, não, você foi, sim, fui crente, mas o que você está fazendo na rua? Ah, pois é, eu estou chateado, estou desviado. Moisés já está falando o que aconteceria, se eles iam se desviar e se corromper. E quantas vezes você na própria sua casa, se você não ficar atento, sua família tenta te corromper. Para que você vai na igreja, rapaz? Está dando dinheiro lá para o pastor? Moisés já avisou que iam tentar te corromper, iam te desviar. Para nada. Não é isso? E quando isso acontecer, seriam os últimos dias. Quando fizerdes mal aos olhos de Deus para provocar a ira com a obra das vossas mãos, apenas complementando o texto que está em Deuteronômio 31, 29. Pastor, tem mais? Tem. Abra aí Números 24, 14. Abra aí. Outro texto bíblico lá do Antigo Testamento. Abra aí. Melhor som para mim quando eu escuto as folhinhas mexendo. Eu escuto aqui, ó, as folhinhas. Tá? Show, Larissa, ô glória. A Larissa já está com a canetinha na mão. Para quem está querendo mergulhar em Deus, não tem coisa melhor, né? Diz assim, ó, agora pois, eis que me vou ao meu povo, vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Eita, como, rapaz. É forte. Quando é? Nos últimos dias. Aqui Balaão, o contexto para você entender esse texto aqui, né? Balaão avisa Balaque o que Israel vai fazer com o povo dele nos últimos dias. Balaque era moabita. Estou dando um contexto, porque você não vai entender essa frase. E o povo moabita dos dias atuais moram todos na Jordânia. Alô, Jordânia, bombinha em Israel, ali lá. Estão entendendo ou não? Sim. Estão entendendo? Parte dos moabitas, sabe onde eles estão? No Iêmen. Quem jogou bomba balística hoje em cima de Israel? O Iêmen. Os moabitas, os descendentes dos moabitas da Bíblia, está avisado que eles iriam fazer isso. Alô? Quando é que eles iriam fazer isso? Nos últimos dias. Alô? Amém. Glória a Deus. Alô? Estão entendendo? Nos últimos dias. Avisa que o povo de Israel vai vencer no fim dos tempos. Então Moisés avisa, eles vão fazer tudo isso, mas Israel sairá vencedor. Está escrito aqui. Deus é homem para escrever algo que não vai cumprir? Não. Pegou o manto? Amém.
Quando é que é mesmo? É na tribulação? Nos últimos dias. Últimos dias, então, começou há mais de 2000 anos atrás. Quando começou, então, a etapa dos últimos dias, pastor? Será que houve esse início, hein? Será que houve o início dos últimos dias? Será que houve? Alô, quem são os estudiosos da Bíblia aqui? Carol, houve esse início ou não? Houve, quando foi? Aí não vale, né? Aí não vale, né? Purificação de foi isso mesmo. Hebreus 1:1. Abre aí a pequena Bíblia que está no Novo Testamento. Hebreus 1:1. Eu já falei com vocês, eu faço pregação expositiva temática, porque eu acho que essa é mais forte. Eu pego vários textos bíblicos para amarrar no que Deus quer falar. Que aí não tem como você falar assim, ele pegou um texto e usou como pretexto. Não, eu usei vários textos para te ensinar. Aqui não é pretexto, aqui é contexto. Amém? Encontraram? Sim. Diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nos últimos dias pelo Filho. Quando é que começou os últimos dias? Quando o Filho falou. Não, no nascimento. Rapaz, o negócio é... Quando o Filho falou, não é no nascimento, é quando ele fala. E ele falou quando ele iniciou o ministério. Ele inicia o ministério quando ele vai até o Jordão. E aí ele é batizado e Deus fala assim, este aí é meu Filho amado. O Espírito Santo se transforma corporeamente numa pomba e fala. Ali começa. Dali para frente ele começa a falar. Antes ele não falou nada sobre tudo que haveria de acontecer. Amém, irmão? Primeiro tem que ter a autoridade de Deus. É por isso que a gente está vendo o mundo inteiro cheio de pastor aí, fazendo um monte de bobagem. Eu mando vídeos aí para alguns aí, né? Teve um agora que apareceu até com um olho que tudo vê, lá do Egito. Eu mandei para vocês, que eu quero que vocês vejam o que está acontecendo. E aí ele é o mesmo que falou que apresentou lá uma pena amarela, dizendo que o anjo entregou uma pena amarela para ele. Um anjo chamado Razael. Nunca vi falar nisso. Deve ser o mesmo da caveirinha. Deve ser o mesmo da caveirinha. Que deve ter falado com a caveirinha, na caveirinha lá do outro pastor da outra igreja. Entende? Então nós temos que ter cuidado, porque nós temos que pegar aqui o que está na Bíblia. Então aqui, nesse texto, Hebreus 1:1, deve estar por ali, está a resposta. Yeshua veio da parte de Deus para cumprir profecias e começar os últimos dias. Quando é que começou os últimos dias? Pelo Filho. Quando Jesus começou o ministério dele, aos 30 anos. Amém? Amém. Pastor, quando é que começou os últimos dias? Quando Jesus começou a falar. Está na Bíblia. Observe que Jesus se harmoniza com as palavras de Jacó em Gênesis, quando ele ministra a bênção sobre o filho Judá e profetiza a vinda do Messias, agora como leão da tribo de Judá. Amém? Amém. Amém? E ele diz o quê? Percebendo isso então na Bíblia, podemos afirmar que estamos entrando no princípio das dores. Entrando. Agora está se encaixando. Baseado em que a gente tem que dar essa resposta? Na Bíblia. Por quê? Não é a tribulação ainda. É só o princípio das dores. Esse tempo é chamado em aramaico de Hefta de Merisha. Que quer dizer o quê? Os calcanhares do Messias. A Bíblia diz que a serpente vai morder onde? No calcanhar. E sabe o que significa esse termo?
Esse tempo, e que está na Bíblia, o nome, quando a gente vai lá no hebraico, traduz que assim, calcanhares do Messias. É o tempo das dores. Tá bom, vamos ver então. Mateus 24, versículos 4 a 8. Vamos lá. Meu Deus, a Bíblia da Natália está vermelha. Essa Bíblia não era branca, irmã? Era, né? A Bíblia dela, pastor, era branca, agora está vermelha lá. Mostra para ela aí, nossa, a Bíblia lá. Olha lá, a Bíblia dela ficou vermelha. Mas ela fica vermelha de fogo, se ela vier naquele É o sangue de Jesus. sangue de Jesus. Fogo do Espírito Santo. Acharam? E aí diz o seguinte: Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis. Porque é mistério que tudo isso aconteça, é preciso que aconteça. Mas isso ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. É aqui que aparece essa frase, Reta de Merricha. É aqui que ele fala, usa esse termo em aramaico. Quer dizer, é o tempo dos meus calcanhares ainda. Entende? Estamos então, qual o tempo nós estamos vivendo? Princípio das dores. Um outro sinal forte do princípio das dores é a multiplicação da ciência. Foi profetizado lá em Daniel 12, depois vocês vão lá em Daniel 12. O conhecimento tecnológico é um sinal bíblico do fim dos tempos. Hoje, vivenciamos um avanço muito grande, dentre eles a inteligência artificial, a tal ponto que o Japão, essa semana, está com tanto medo da inteligência artificial que ele mandou para esse negócio aí. Porque se vocês não pararem, vai acontecer aquilo que você viu no filme daquela máquina que começa a dominar o mundo. Quem quiser procure essa semana. O Japão falou: para parar com esse negócio aí, esse negócio está perdendo o controle. Vocês estão perdendo o controle do negócio. E a China Sim. fez robô igual assim, uma pessoa andando e falando e fazendo tudo, né? Sim, eu já publiquei lá esses vídeos lá no meu canal. Tem no canal da igreja e tem lá no meu Instagram. Eu já falei que o meu Instagram é para isso. Eu coloco as coisas lá, quem está ligado entende que eu coloco lá. Robô que está agora em casa fazendo tudo, né? Cachorro, agora não precisa mais de cachorro, pode ser um cachorrinho robô, está tudo lá, se liga. As transmissões online, né? O satélite, a nanotecnologia e a internet. O que foi que aconteceu agora essa semana no mundo? Os grandes provedores de satélite falam assim: nós não precisamos mais das antenas. Para que antena? Pode pegar direto de mim aqui. Alguém viu essa notícia? Não precisa mais de torre, essas torres que tem por aí que vocês veem. Não precisa mais, liga aqui direto que eu te dou o sinal de internet aí no seu celular sem passar por torre. Quem são os dois grandes provedores disso? A SpaceX e agora uma empresa chinesa que eu não gravei o nome dela. É GIC alguma coisa. As duas que têm capacidade hoje para entregar sinal de celular na tua casa sem passar por antenas. Então cai por terra, claro, vivo, TIM, vai embora, não precisa mais. Para quê? Se ligou? O que está acontecendo? Aí pensa, entrega isso para a inteligência artificial, o que ela faz? Ela domina você. Você só compra por ela, só vende por ela. Alô? Estão entendendo ou não? Eu só estou falando uma parte. Estou querendo assustar vocês não. E abra aí 1 Tessalonicenses capítulo 5,
verso 1 até o 10. Leandro, e essa criança aí, Leandro, escutando isso, ajuda ela, fala que tampou o ouvidinho dela aí. Não, tem que ouvir de pequeno. Ah, tem que ouvir desde pequeno? Ah, tá bom então. Não, é com o ouvido bem aberto. É? Tá dando a balançada ali essa Se criança aí? botar no ouvido. Porque a criança tá assim, ó. Não, tá ali, tá até notando. Tá anotando? Ele tá esperto. Deus. Ele não quer perder nada. Acharam? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 a 10, diz assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações. Eu vou falar sobre estação semana que vem. Tempos e estações, se liga. Vou falar semana que vem. Baseado nesse texto, eu vou pular com outro. Não necessidade que eu se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ou seja, você não será avisado. Não será avisado. Pois que quando disser a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Por quê? Lá nos outros textos está dizendo que o anticristo vai reinar e haverá paz por 3 anos e meio. E lá em Apocalipse já E aqui ele diz o quê? Quando você achar que está tudo bem, em segurança, é aí que Jesus está chegando. Se liga, irmão. E aí diz o quê? Então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto. Aí já está falando lá daquela mulher que tem dores de parto, lá de Apocalipse, né? Não quero entrar nisso, não vai alongar demais a pregação. Aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Vai surpreender quem? Vai surpreender vocês? Não, eu também não. Pode ir, eu estou pronto. Está entendendo? Quem que vai ser surpreendido? É quem não é crente. É quem não crê em Jesus. É quem não pratica a palavra. Amém? Quem está ligado em Deus vai ter alguma surpresa? Não. Primeiro que você vai escutar tudo bem. Os outros não vão. É quem crê e não for batizado. É quem crê e não for batizado. Alô? Quem crê e não for batizado. batizado. Oi, alô? Dia 3 tem batismo, hein? Meu irmão, você vai batizar, irmã? E aí, gente? Cadê o pessoal que vai batizar? Levanta a mão que está aqui na sala. Estão ligados, irmão? Porque a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado, este será salvo. Eu não batizo porque eu quero, não, irmão. Eu batizo porque a Bíblia diz que tem que batizar. E vocês têm que ser batizados. É simples assim. Aquele que crer e for batizado. Não é a Bíblia que diz? Foi o pastor que escreveu a Bíblia? O pastor só tem que obedecer a Bíblia, mais nada. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. E não adianta batizar e continuar praticando as coisas erradas depois. Eu estava escutando a pregação sobre isso hoje. Tá? Aí eu batizei, tá? Você batizou e consertou? Não. Então, filho, você Só perdeu seu mergulhou. tempo. Só mergulhou. Você só mergulhou na água, perdeu o tempo dela, do pastor, da água, daí sujou a água, Molhou o cabelo. molhou o cabelo. Porque aquele que é de verdade batizado, ele muda de vida. Quem muda de vida não tem mais prazer em continuar praticando as coisas do mundo. Verdade. Aí, hoje eu estava lendo um texto em Levítico sobre fornicação. Abre lá em Levítico 15, Levítico 21, você vai levar um susto. O negócio é pesado na fornicação, tá? Depois você vai em Coríntios, depois você vai em Efésios. Agora até se eu vou pregar sobre isso aqui. Isso é um negócio seríssimo, esse negócio. Não entra no céu. E Apocalipse também fala. Claro que fala. Não entra no céu. Viu? Viu, meninas? É casa, tá? Criança já tem que ensinar de cedo, né? Tem que casar, meu irmão. A Pamela não estava, né? Agora está liberta. Aí, ó, tá vendo? Sim. Agora tá salvo. Dei nela umas cajadadas aqui. Ué, mas aí ela tem que ficar chateada comigo? Não. Não está na Bíblia. Qual é o meu papel aqui?
Ensinar. Pregar a Bíblia, ensinar a Bíblia. Ela não é obrigada a fazer, mas eu falei, ó, é com você. Mas liberta, aí eles consertaram, agora tudo certo. Deu uma despesa pro sogro, mas tá bom. Tá bom, glória a Deus, né? Deu uma despesa, mas tá na benção. Irmão, a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então pronto, irmão, essa despesa é bênção para você. E aí diz mais, ó. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Dia significa o quê? Claridade. Igreja clarinha, bonitinha. Não é? Nós somos filhos do dia. Tem um vídeo meu lá sobre isso aí lá no canal. Nós somos do dia. Quem é do dia aqui? Eu sou do dia. Eu não sou das trevas. E continua lá, né? Nós não somos da noite nem das trevas. Vou passar um culto para de dia. Sim, eu não importo não, pode passar. Sim. Nós não somos da noite. Sim, mas aqui ó, tem luz aqui acesa, tá tudo clarinho, ó. Não tem. Aqui nós somos do claro, irmão, nós somos da luz. A cortina é branca lá. As paredes. As paredes é branca, as portas é branco, o ar-condicionado é branco, o fio ali é branco. Sim, nós somos da luz. Não tenta me pegar, não, que não pega não. Porque os que dormem, dormem de noite. Os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas não é, a maioria dos bebês é tudo de noite. Eu moro aqui no centro, eu escuto aí de madrugada aí, as confusão. Ai, como eu tenho orado a Deus para dar um jeito em mim, meu Deus. Só Jesus. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos com Ele. Amém? Amém. Quer vivo, quer morto, com Ele. Amém? Tá ligado, irmão? Amém. Glória A Bíblia é clara, não é? Sim, muito. Eu vou pregar sempre a verdade. Glória a Deus. Agora você não é obrigado a me ouvir, né? E as igrejas que estão pregando a verdade da forma que eu estou pregando estão assim, tudo vazio assim. As presbiterianas, tradicionais, as batistas que estão pregando a Bíblia, né? Tudo pequenininha. Essa semana eu andei investigando isso. Glória a Deus. Porque a maioria do povo quer a festa, quer o movimento, quer as luzes estroboscópicas, quer aquele negócio aqui atrás que eles colocam, aquele negócio, né? Tipo o curso do André. Eles querem isso. Claro, eu não esqueci o nome do negócio, o negócio que põe lá. O meu é da luz, o meu é da luz. Como é que é o nome? Mas o meu é da luz. Não, mas como é que é o nome daquele negócio? O negócio que você põe lá que aparece os negócios. Ah, é a tela de LED. Tela de LED, luz. Eu não sou contra, não, irmão. Mas isso não pode ser maior do que a pregação da palavra. Isso não pode ser o centro das atenções da igreja. A atenção da igreja tem que ser aqui, esse momento que eu estou fazendo. É a pregação da palavra, que é isso que te leva para o céu. A LED, se quiserem me dar uma LED, pode dar, põe aqui, não tem problema nenhum. Mas não é isso que vai te levar para o céu. Isso não pode ser a parte melhor do culto. Em mim e no escurecer tudo para eu aparecer. Eu não tenho que aparecer. A minha oração é, Senhor, me esconda atrás da tua cruz, para que a tua palavra que respondesse. Eu não tenho que aparecer. Raramente vocês veem eu colocar aqueles posts com o pastor presidente, não sei o que. Eu não acredito nisso. O que tem que estar lá é a palavra, é Jesus que tem que aparecer. Glória a Deus. Eu não sou nada, eu sou pecador, preciso dele. Eu estou aqui cumprindo um ministério de Deus. Agora, tem que aparecer não. A única coisa que eu tenho que fazer é pedir para pagar churrasco, mas o resto está tranquilo. Passei a semana inteira, rapaz, pedindo. Nenhuma alma vivente se ofereceu. Aí sabe o que eu fiz? Ah não? Eu fui comigo. Aonde passou que o senhor postou isso? Eu fui sábado e me virei. Semana
Mandando, né, pastor? Mandei para Francisco, mandei para o Heriberto, mandei na junta. Vários vídeos pedindo, gente, eu estou querendo comer churrasco, gente, eu preciso de churrasco, gente, que vai ter uma aula para me mandar um churrasco. Nenhuma aula. Eu não vi isso. Nenhuma. Aí, Mais de 10 vídeos. aí eu, como mulher sábia, levei ele. Aí, viu? Aí deixa na hora e fala, ô pastor, eu estou precisando. Não tem nada, estou todo certo. Tem oração, não tem nada. O pastor viajou. Está viajando. Amém, mas é claro que ele Ai, meu Deus, obrigado. É uma brincadeira assim também. Amém? Brincadeira de Heriberto. Irmãos, espero que vocês tenham entendido a pregação. Domingo que vem tem mais uma, nesse mesmo contexto. Aprenderam? Amém. Então eu vou colocar uma coisa aqui na tela. Vocês concordam? Amém. Amém. Tem uma música que. Essa pregação. Cadê o nome da música que colocou hoje aí? Cadê o churrasco? Hã? Põe aí, quero subir. Quero terminar cantando uma música. Fica de pé. Coloca a mão.